Muito boa tarde, salve Maria. Já faz um tempo, na verdade. O último assunto que nós abordamos aqui foi em conexão com essa faculdade espiritual tão importante, nossa, que é a inteligência. O assunto foi a verdade. Hoje eu gostaria de iniciar uma sequência de reflexões sobre a liberdade. A partir, claro, sobretudo de Santo Tomás de Aquino, o que faz toda a diferença. E nós precisamos chegar a abordar o tema de uma questão muito delicada, que se refere ao liberalismo. Liberalismo que teve seu início no século XIX e que atravessou o século XX adentro, com repercussões naquilo que o Papa São Pio X condenou com veemência e que nós conhecemos pelo nome de modernismo. Mas, para chegar a isso, nós precisamos de alguns elementos fundamentais, não é? Vamos aos conceitos. Liberdade, o que é isso? Não é? Eu quero apresentar a vocês a liberdade sob três sentidos, de três formas diferentes. A primeira diz respeito à faculdade básica de escolha que nós temos. Os seres racionais têm a capacidade de escolher entre A e B, ou simplesmente escolher, não escolher. Escolher. É a faculdade básica. O segundo fato, que recebe o nome de liberdade, é a realização dessa faculdade. Nós temos essa potência de escolher, o poder de escolher em potência, e a atualização dessa potência, o ato, também é a liberdade, que acontece, em primeiro lugar, internamente, na nossa mente, no nosso coração. Eu escolho já dentro, não é isso? Então, a liberdade como ato efetivo de escolha. Eu tenho a faculdade, mas eu realizo, eu coloco isso em prática, não é? Esse ato exercido pelo ser racional. Depois, nós temos o terceiro grau, ou o terceiro sentido de liberdade, que é o estado em que esse ser racional se encontra quando as coisas, quero dizer pessoas também, que o rodeiam, facilitam o exercício da sua vontade, a expressão externa daquilo que ele se decidiu interiormente, ou quando pelo menos não o impedem de realizá-lo, o que nós chamamos de liberdade na dimensão exterior. Ao primeiro sentido corresponde o livre-arbítrio. É o que nós também chamamos de liberdade psicológica. Livre-arbítrio ou liberdade psicológica. A segunda é a liberdade moral. Né? O fato de fazer escolhas com uma valoração moral. E a terceira é a liberdade física. É quando eu não encontro entraves na expressão externa desta minha decisão. Vamos, então, começar pelo livre-arbítrio. Então, no primeiro nível, esse que eu apresentei, desta faculdade de poder escolher, a liberdade recebe, então, o nome de livre-arbítrio. Lembrando que o livre-arbítrio está associado, ao mesmo tempo, à inteligência e à vontade. A escolha é feita de uma maneira lúcida. Eu escolho a partir daquilo que a inteligência enxerga. Depois eu quero dar um exemplo, talvez fique bem clara a situação. Toda criatura inteligente, o homem, o anjo, é dotado de livre-arbítrio, sem exceção. Isso distingue justamente homens e anjos dos animais irracionais e das máquinas. Lembrando aqui que quando nós falamos de inteligência, voltando um pouco a questões que tratamos anteriormente, inteligência em sentido próprio é uma faculdade espiritual, que, portanto, não necessita absolutamente de um suporte material para existir. Vou repetir isso aqui. A nossa inteligência, que é absolutamente espiritual, ela manifesta justamente esta sua dimensão espiritual no fato de não precisar absolutamente de um suporte material para existir e para funcionar. Não estamos entendendo nada. Então, eu vou explicar.
Quando, por exemplo, nós morremos, o que acontece? A separação entre o corpo e a alma. Eu penso, por exemplo, no caso da morte de um amigo de Deus, de um santo. Ele vai para o céu. Ele vai para o céu com a sua alma. O corpo não acompanha. Porque a morte sendo separação do corpo e da alma, e a ressurreição sendo a reunificação, algo que vai acontecer somente no final dos tempos, ora, não é realidade atual presente para os santos no céu, com exceção de Nossa Senhora, bem entendido. Né? E bom, e de Nosso Senhor, que afinal de contas, sendo o Verbo eterno que assumiu a humanidade, nunca mais abandona a humanidade que assumiu e levou para o trono de Deus a nossa humanidade em corpo e alma. Excetuando-se o caso de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, ninguém mais tem o seu corpo no céu. Então, nós temos São Domingos de Gusmão somente com a sua alma presente no céu. E lá ele está muito consciente do que se passa. Se eu peço, por exemplo, a sua intercessão, ele que participa, ele que sabe, que conhece o meu pedido, porque participa diretamente do conhecimento que Deus tem dessa coisa, do meu pedido, né? Ele sabe. Ele trabalha, Santa Teresinha disse o quê? Eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Ora, só pode fazer o bem sobre a terra, de maneira consciente. As pessoas que estão no céu, os santos no céu estão conscientes. A inteligência deles funciona. Cadê cérebro? Cadê o cérebro deles lá? A inteligência deles funciona, mas sem o cérebro. Isso porque a inteligência é uma faculdade espiritual que, claro, no caso desta união durante a nossa vida, estado de vida aqui na Terra, ela se expressa através do funcionamento dos neurônios e tudo mais. Mas ela não precisa absolutamente deste suporte material, que é o cérebro, para existir e funcionar. Diferentemente, por exemplo, daquilo que nós chamamos de inteligência artificial. A chamada inteligência artificial não é inteligência em sentido próprio, como uma faculdade espiritual, mas é apenas um poderosíssimo, a gente sabe isso, né? É um poderosíssimo processo artificial de processamento, cruzamento e exposição de informações. E a coisa está evoluindo cada vez mais. A gente já via, por exemplo, lá atrás, a potencialidade disso. A gente sabe o quanto que uma programação, enfim, simplesmente é um arremedo da inteligência humana. O fato é que o grande diferencial é que não é nada espiritual e esta chamada, entre aspas, inteligência, necessita de um suporte material. Você tira da tomada, acabou, entendo o que eu quero dizer. Quanto aos animais, os animais eles escolhem de verdade. Contudo, nessa escolha, eles não são guiados pela inteligência, nesse sentido que eu acabei de apresentar, a inteligência espiritual, mas por um conjunto de movimentos instintivos, ou seja, de impulsos involuntários, não racionais, que os levam a alcançar o seu fim último natural. Vou dar um exemplo, agora vem o exemplo que eu tinha prometido. Imagina, por exemplo, que eu seja um caçador, eu tenho o meu cão de caça, né? Lá nas terras por onde eu andei há um tempo atrás, onde a caça, enfim. Né? E de repente nós corremos para lá e para cá, eu e o meu cachorro de caça, e no final de um processo ali, a gente correu bastante, estamos cansados e com sede, e vemos um riacho. Ora, um riacho, a gente olha, a água parece limpa, pura, cristalina, o meu cachorro não hesita, vai direto, vai bebendo. Eu vou também, mas de repente eu olho para cima e falo, de onde vem essa água? Onde é que eu estou? Estou em tal cidade, qual que é o desenvolvimento industrial, qual é a probabilidade disso ser potável ou não, tá? Calculo mais ou menos as probabilidades e digo, não vou arriscar. Não vou arriscar porque eu acho que não é suficientemente potável, não vou beber. Viram que eu fiz uma escolha, mas uma escolha racional, depois de muitos cálculos. O cachorrinho, coitado, foi lá e nem pensou, porque não tem como pensar. Ele, movido pelo instinto, bebeu. E se aquilo tem veneno, já era. É o caso, por exemplo, assim, de pessoas que tentam entrar na casa de alguém, entregam coisas, comidas, bombons envenenados para o cachorro come, porque não vai desconfiar. Não tem aquela reflexão prévia. É isso que é o livre-arbítrio, é uma escolha lúcida, feita a partir de uma reflexão, do uso da inteligência, vontade livre associada a uma inteligência esclarecida. Vejam como a liberdade precisa do esclarecimento. Quanto mais nós somos esclarecidos, mais nós podemos viver perfeitamente a liberdade. Por isso o conhecimento
e a adesão à verdade, ela favorecem, né? O conhecimento, a adesão, favorecem a vivência perfeita da liberdade. Mas deixa eu voltar aqui então para os animais. Eles simplesmente são movidos por impulsos ou movimentos instintivos que os orientam para a sua conservação, reprodução e bem-estar. A sua finalidade natural é essa. Não estão entrando aqui em exceções, por exemplo, pensando nesse assunto, me lembrei do Grídio. Grídio é um cachorro que apareceu de uma maneira fantástica na vida de Dom Bosco. Ele sendo perseguido naquela Turim do século XIX, incomodando muita gente, alguns planejaram matá-lo. Deus suscitou uma espécie de protetor presente neste animal. Um animal que aparece do nada e que aparece sempre do nada e que sempre é docilíssimo com as crianças, mas muito alerta com quem pretende atacar Dom Bosco. Os biógrafos dele veem nisso algo extraordinário. Não estou falando de um comportamento animal neste nível, no nível do extraordinário. Estou falando de animais, como nós conhecemos, que simplesmente cumprem a sua finalidade natural, ponto e basta. Eles cumprem essa finalidade natural movidos por esse conjunto de instintos, de movimentos irracionais. Nada de inteligência espiritual. Mas vamos voltar então às considerações sobre o livre-arbítrio. Bom, o livre-arbítrio é então essa faculdade básica de escolha que torna os seres racionais capazes de merecer ou desmerecer, de fazer o bem ou de fazer o mal. Estamos aqui, caros fiéis, na base desse processo de liberdade, falando daquilo que é o fundamento da vida moral. Quando falamos de liberdade, falamos de responsabilidade, falamos de mérito, falamos de culpa. Mérito no caso de boas ações sobrenaturais e culpa no caso de faltas. Negar o livre-arbítrio, como alguns fizeram, é negar toda a ordem moral. Portanto, não é sem consequência grave. É cair ou no fatalismo ou no materialismo. E vejam como isso, por exemplo, anima tantas ideologias, tantos ideários. Só para apresentar, não querendo polemizar, vejam só, Lutero, que teve a sua resposta no Concílio de Trento, Lutero, entre outros, compôs um tratado específico negando o livre-arbítrio, e o seu tratado se chamava De Servo Arbitrio. Não livre, servo, arbítrio escravo. Negando mesmo esta liberdade própria a nós. Liberdade ferida, é verdade, por conta do pecado original, mas real, existente. Machucada, mas existente. Não, nem o pecado original a anula, nem o aporte da graça cancela também a sua ação. Então ele tentou escrever esse tratado para tentar demonstrar à sua maneira a tese falsa, segundo a qual a graça divina nos priva do livre-arbítrio. Uma vez, segundo ele, tomados pela graça, pronto, nós somos como autômatos, fantoches. Nós não exercemos uma cooperação livre, deliberada. Nós não temos mérito. É claro, não precisa nem explicar que isso é muito estranho. Não é? Ele foi seguido neste caminho insensato por Calvino e, em ambiente católico, pela escola jansenista. Os panteístas modernos, todos praticamente, professam a doutrina do servo-arbítrio, ao menos em teoria. Porque vejam, o que é o panteísmo? O panteísmo quer dizer, tudo é Deus, nós somos um fragmento, uma parte de Deus, quer dizer, não existe uma individualidade, não existe uma verdadeira liberdade, eu sou parte de um todo que, no final das contas, quem é que decide? Muito bem. Nós sabemos, contudo, e ao senso comum, que a consciência e a fé se unem para confrontar esse tipo de ideia que não tem nenhum cabimento. Afirmar a absoluta inexistência do livre-arbítrio significa negar ao ser humano a mínima possibilidade de realizar atos meritórios ou atos condenáveis. Só que tem um probleminha. Quando, por exemplo, o nosso Senhor diz no Evangelho, o Filho do Homem será entregue por alguém
ele será entregue pelos homens, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for entregue. Este ai, que não é simplesmente uma interjeição boba colocada ali no meio da frase, é um ai dito profético, ele denota culpa no cartório, responsabilidade. Essa pessoa, ela é culpada. Tá? Aquilo que ela faz de errado lhe é imputável moralmente. Ora, se a pessoa é responsável, se ela tem culpa, então ela tem responsabilidade, ela tem liberdade. O fato de dizer que nós podemos pecar e que temos culpa pelo nosso pecado já é afirmação de responsabilidade e, portanto, de existência da liberdade. A afirmação da existência do pecado com todas as suas consequências na nossa vida, inclusive a possibilidade de perda eterna, já é uma afirmação da existência da liberdade e do livre-arbítrio. Repararam isso? Mas eu volto então. Insistir em negar o livre-arbítrio significa, portanto, negar peremptoriamente ao ser humano a possibilidade de ser responsabilizado por suas escolhas deliberadas, por suas escolhas morais. Isso tem consequências gravíssimas. Você faz a maior das atrocidades e tudo bem. Não tem problema nenhum, eu não tenho culpa. É a mais pura negação, por exemplo, do ensinamento moral da revelação. Nenhuma criatura no mundo pode nos privar do livre-arbítrio. Repito, por mais que o pecado o enfraqueça e faça com que nós exerçamos essa faculdade de maneira muitas vezes imperfeita, nada anula esta potencialidade fundamental. Podemos, sim, caros fiéis, nos encontrar privados da sua realização, às vezes, como no caso de graves problemas ou certos estados mentais. Quanto aos graves problemas, falando aqui de questões mentais, sabemos que há deficiências mentais, há de vários tipos e graus, que não só diminuem a imputabilidade de uma ação, mas que eliminam completamente, porque a pessoa já não estando na plena posse de suas faculdades mentais, sim, há situações, não é? Mas estamos falando aqui de enfermidades. Não quero entrar aqui numa área que não é muito minha. Enfermidades, por exemplo, ligadas ao psiquismo, ao cérebro, não quero saber. Mas a alma, enquanto tal, a alma, sendo alma, ela possui ainda, por mais que a pessoa esteja fisicamente enferma, psicamente enferma, a alma possui sempre essa faculdade chamada inteligência espiritual, que não se desdobra, que não se manifesta por conta dessa barreira, desse impedimento físico, orgânico, enfim, mas ela está lá. Estando lá a inteligência e a vontade unidas na alma, embora não se expressem, não se manifestem, não se desdobrem, o livre-arbítrio está lá como potência fundamental. Bom, voltemos. Quanto aos estados mentais, isso é muito importante, caros fiéis, quando a gente, por exemplo, considera questões morais. Quanto aos estados mentais, não se ignora, por exemplo, que o medo mesmo, o pavor, pode até certo ponto paralisar momentaneamente nosso livre-arbítrio. As paixões e a ignorância podem diminuí-lo, alterá-lo, desgastá-lo, sem todavia destruí-lo por completo. E a gente sabe o quanto que, por exemplo, uma paixão avassaladora, algo que pode sim diminuir a imputabilidade de uma falta. É claro que depois, em termos de análise moral, nós vamos nos focar sobre o que gerou esta adesão ao motor primeiro da paixão. Um dia a gente pode voltar a isso. Neste mundo, por causa do estado de provação, sim, porque durante o tempo da nossa peregrinação sobre a Terra, estamos vivendo um tempo de provação. Um tempo prolongado de provação, que é o tempo da nossa vida toda inteira. Diferentemente dos anjos que tiveram, sei lá qual átimo de período de provação, algo muito rápido, decisão feita também rapidamente, que fixou os anjos na sua escolha, uns para um lado, outros para o outro. Então, nós vivemos neste estado de provação, um estado de imperfeição, e, portanto, nosso livre-arbítrio se manifesta também imperfeitamente tantas vezes. Como assim? Vamos chegar a isso. Vamos começar a falar disso. Dessa imperfeição vem a possibilidade de falhar e pecar.
Nisso está a imperfeição. Vamos começar então a falar da liberdade como o poder de escolher o melhor. Alguém diz para você assim, você pode escolher o que você quiser. Você tem duas opções apenas. Se você estiver bem daqui, se você estiver em sã consciência, você vai escolher aquilo que para você é um bem, aquilo que é o melhor, aquilo que te convém mais, ou seja, aquilo que é um bem. Por quê? Porque essa potencialidade está orientada para a escolha do bem, do melhor. Quando nós utilizamos essa potencialidade para escolher o mal, alguma coisa está errada. Nós estamos utilizando algo que é para o bem de uma maneira equivocada. Isso é um abuso. Veja, no céu, o nosso livre-arbítrio será pleno e perfeito, porque teremos atingido uma condição de perfeição. E lá, ninguém peca. Então, espera um pouquinho. Eu, chegando ao céu, me encontro numa situação de plenitude e de perfeição. E já não peco mais. Ou seja, estou livre do mal para sempre. Interessante. Então, eu começo a perceber aquilo que São Tomás vai me explicar de uma maneira cristalina, que a perfeição da liberdade está em abraçar o bem. E que escolher o mal, utilizando esse mecanismo que vem de Deus, está orientado para Deus, orientado para a comunhão com Deus, utilizá-lo de maneira contrária a tudo isso é um abuso. E, portanto, uso imperfeito. No céu, nosso livre-arbítrio será pleno e perfeito, nossa inteligência totalmente iluminada, nossa vontade completamente fixada no bem e no amor, porque a gente já entendeu o que é a coisa. E não tem como escolher outra coisa. A gente sabe o que é a plenitude agora, a gente sabe o que é a essência. Estamos de tal maneira fixados nisso, de tal modo escolhendo voluntariamente a verdade e o bem, que seremos como os anjos e os santos, na feliz impossibilidade de pecar. Bom, senhor, isso parece um pouco estranho, um pouco forçado. Não é. Vamos falar de Deus. Deus é livre. Por exemplo, Deus nos ama não necessariamente, mas bem livremente. Ele nos ama livremente. E claro, em se tratando de Deus, em se tratando de liberdade de Deus, estamos falando de uma liberdade que não é qualquer uma. É liberdade no mais alto grau, sendo ele perfeito, liberdade perfeita. Pergunta, Deus peca? Não. Por quê? Por uma impossibilidade ontológica. Pecado significa negação de Deus, e Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é onipotente, na sua onipotência há contudo coisas que ele não pode absolutamente fazer. Porque onipotência significa o seguinte, vou enunciar. Deus pode fazer tudo aquilo que ele pode também querer. E ele só pode querer algo que esteja em conformidade com o seu ser. Deus só pode fazer aquilo que ele também pode querer, ele só pode querer aquilo que esteja em conformidade com o seu ser. É claro que Deus não pode, por exemplo, deixar de existir. Isso vai contra o seu ser. Existir e não existir ao mesmo tempo, já tem um princípio aí de contradição, não é? Deus não pode mentir, sendo ele a verdade perfeita e eterna. Deus não pode nos enganar, não é verdade? Deus não pode pecar, sendo o pecado a negação de Deus. E contudo ele é livre. Que interessante, ele é a perfeição da liberdade e não peca. Olha só, então, tem uma dica. A perfeição da liberdade vai nesse sentido. Ok. Já no decorrer da sua vida terrestre, Jesus e Maria possuíam a plenitude do livre-arbítrio, tanto que foram já aqui sem pecado. Jesus, por natureza, sendo ele Deus feito homem, e Maria, por graça, plenitude de graça. Eles não podiam pecar, pois escolheram voluntária e livremente, com o auxílio que vem do alto, o bem. E o mais perfeito, não é só escolher o bem, viveram isentos de pecado e vivendo a perfeição. Sem que a isso fossem obrigados, mas unicamente porque o queriam. E queriam através de uma liberdade robusta, sadia, perfeita, executando atos perfeitamente livres e perfeitos. Nosso livre-arbítrio, vamos falar de nós agora. Para todos nós, marcados pelo pecado original e, portanto, pela concupiscência, não tem nem pode ter essa perfeição. A gente, portanto, a gente luta para não cair e às vezes não luta, se entrega.
e acaba escolhendo aquilo que vai contra a própria orientação perfeita da liberdade, ou da liberdade perfeita. Sim, nós somos feridos em nossas faculdades naturais pelo pecado original e as suas consequências. E isso, segundo a bela expressão do Concílio de Trento, vulneratus in naturalibus. Nós somos vulneráveis, enfraquecidos na nossa natureza. Bom, isso com relação, pessoal, ao livre-arbítrio. Lembra? Era o primeiro nível. Então, é a faculdade de poder escolher. O segundo nível é a atualização, a aplicação dessa faculdade. Então, na segunda acepção do termo, a liberdade é o livre-arbítrio, não apenas em potência, mas em ato. Estou escolhendo, já escolhi. Não é apenas a árvore, mas o fruto. Não é mais apenas a faculdade de escolher, mas a escolha feita, efetuada. Conforme essa escolha tenha ou não efeitos exteriores, conforme permaneça no fundo da vontade ou se manifeste exteriormente por um ato sensível, a liberdade é interior ou exterior. Permanecendo dentro, interior, expressando-se fora, também exterior. Assim, vamos lá, questões mais... Os bons e os maus pensamentos, os bons e os maus desejos, os planos nos quais meditamos, etc., são atos de liberdade puramente interior. Pensamento, desejo, projetos que ficam aqui. Ao contrário, as palavras que proferimos, os projetos que expressamos ou executamos, todas as obras boas e más ações pertencem à liberdade exterior, aquilo que eu faço fora. Acho que já ficou claro isso, não é? O livre-arbítrio é a raiz de ambas. Liberdade colocada em prática interiormente e liberdade colocada em prática exteriormente. A base é o livre-arbítrio. Os homens, de novo, nada podem contra a essência de nosso livre-arbítrio. Ninguém pode me impedir de interiormente preferir o bem ao mal, ou o mal ao bem, de crer ou não crer no ensino da igreja, de amar o próximo ou de odiá-lo aqui, ninguém pode me impedir aqui dentro. Em suma, de pensar e querer por minha conta, ninguém entra aqui. A própria igreja não estende sua jurisdição ao fórum interno, ao fórum íntimo. De internis non iudicat. De internis non iudicat. Não se julga o interior, como diz o axioma do direito. Bom, um alerta. É claro que isso não significa, caros fiéis, que nós possamos indiferentemente, impunemente escolher, no fundo do nosso coração, o mal no lugar do bem. Nós temos essa possibilidade, mas não temos o direito, no fundo das contas, no final das contas. Nosso Senhor é o soberano juiz de nossa alma, como de todas as coisas, aliás. E sua lei, promulgada por sua santa igreja, obriga a consciência de todos. Atinge a vontade no que ela tem de mais íntimo. É uma obrigação de consciência. Mas essa obrigação inteiramente espiritual em nada prejudica o poder básico de escolher. Não impede que eu, apesar disso, escolha o mal. Apesar de ser impelido, entende? Pela clareza de um ensino, pela luz da verdade, pela graça de Deus. Apesar de ser impelido a isso, eu ainda posso exercer de maneira absurda, de maneira abusiva, a minha possibilidade de escolha no sentido oposto. Diante da verdade e do bem que Deus nos propõe, nosso livre-arbítrio permanece sempre senhor de sua escolha. Sim, a fé é um ato livre. Assim como a caridade. Aliás, a liberdade, já perceberam, não é uma faca de dois gumes. Deus criou algo muito poderoso e muito precioso e ele aceitou correr o risco. O risco de que utilizássemos isso de uma maneira errada e como nós temos feito isso, não é verdade? Só que ele quis correr o risco porque a liberdade é um ingrediente importante, seja da fé, seja da caridade. Não existe amor de caridade. Não existe amor a Deus, como ele nos convida a viver sem a liberdade. Então ele corre esse risco. Não é?
A verdade e o bem nos são, ao mesmo tempo, propostos e impostos de uma certa maneira. É um paradoxo. Propostos no sentido que acabamos de dizer. Eu ainda continuo o senhor das minhas decisões. Impostos no sentido de que, se temos o poder de rejeitá-los, não temos, porém, o direito de fazê-lo. Nós temos a possibilidade física de escolher o mal, mas se nós olharmos as coisas na sua essência, no fundo não temos o direito. Porque aí estamos tocando naquilo que é a fonte primeira do direito, o direito de Deus. Falamos tanto dos nossos direitos, não é? Mas o direito primeiro é o direito de Deus. Não temos absolutamente o direito de ofendê-lo. O direito. Temos a possibilidade física de fazê-lo. Mas na ordem das coisas, no âmbito da justiça, não temos esse direito. Deus merece ser amado sobre todas as coisas. Ele merece, enfim, ser obedecido. Ele merece. É um direito. Nós não temos o direito de fazer o contrário, embora possamos fisicamente escolher o contrário. Ainda que possamos fazer o mal, nós devemos fazer o bem. Quando escolhemos o mal, nós, na verdade, abusamos do livre-arbítrio. Quando, ao contrário, nós escolhemos o bem, nós o usamos legitimamente. E a nossa liberdade, unida à santa vontade de Deus, permanece em ordem e pratica a verdade segundo a profunda palavra do Evangelho, facientes veritatem. Operadores da verdade. A graça do bom Deus, vamos falar então agora dessa ajuda de Deus e a liberdade. A graça do bom Deus ajuda, eleva, sobrenaturaliza, santifica a nossa liberdade, a fortalece, a robustece, regenera, exalta o exercício do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por conta do pecado original, não está ferido? Está ferido. Ora, aquele que veio justamente para cuidar das nossas feridas, ele veio cuidar também disso. Fortalecer, elevar a nossa capacidade de escolha. Longe de destruí-lo, o livre-arbítrio, como pensava Lutero, a graça de Deus, o ilumina, dirige-o e fortalece-o divinamente. Veja, o que é bom para o exercício do livre-arbítrio? Conhecer bem as coisas. Vou voltar para o meu exemplo da Cássia do Rio. O que me ajudou a fazer uma boa escolha, uma escolha sensata, que preservou, quem sabe, a minha vida? Porque se tratasse de água envenenada, que bom não ter bebido dela. O que me ajudou a fazer uma boa escolha foi um raciocínio esclarecido. Como eu tinha dados e sei do perigo que é e da possibilidade de se enviar substâncias tóxicas, então eu falei, a probabilidade, viram? O conhecimento, a instrução, isso me ajuda a fazer boas escolhas. Agora imagina, esta luz vinda do alto permite que eu faça escolhas de uma maneira muito mais perfeita, muito mais acertada. Por isso que eu gosto muito de pedir a Deus, Senhor, a graça que eu vos peço é de conhecer a vossa vontade. Só isso. Porque isso é o mais perfeito. Isso exalta a minha liberdade, isso orienta bem, perfeitamente a minha liberdade. Mas não basta só enxergar. É questão de inteligência e vontade. Vinde, Senhor, fortalecer e elevar a minha vontade, para que eu faça com convicção aquilo que eu já enxergo, ser o melhor de verdade. Sim, de verdade, porque nós podemos enxergar de uma maneira falseada. Lembram daquela reflexão com relação à verdade? Se nós não respeitamos o aspecto objetivo da verdade e nos deixamos levar por ideias falsas, por um processo de subjetivismo que nos engana, ora, acabamos escolhendo muitas vezes o mal, achando que é o bem e vice-versa. Não. Como é importante saber realisticamente onde está o bem e o bem verdadeiro. E quanto mais elevada for a luz, mais certa e mais precisa, melhor, bem-vinda. E essa luz vem do alto. Assim como a fé, aliás, que longe de sufocar ou paralisar ou falsear a razão, ilumina com esplendores admiráveis, ampliando os seus horizontes até o céu. Então, de novo, a fé, a luz da fé, não sufoca, não paralisa, não falseia a razão. Ao contrário, ilumina com esplendores admiráveis o verdadeiro dado da fé, ampliando os horizontes da minha visão até o céu. E em sentido contrário, caros fiéis,
As tentações do demônio, por exemplo, as seduções do mundo e os estímulos da concupiscência não podem, é verdade, destruir a nossa liberdade interior, mas não nos ajudam a fazer a boa escolha. Porque quando se fala de tentação, fala-se no final das contas de engano. Já imaginou, por exemplo, se o demônio dissesse a verdade? Ninguém entraria na dele. Se ele apresentasse o mal exatamente como o mal é, ninguém. É claro que ele edulcora, ele apresenta o mal como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E é por isso que nós, de maneira ingênua e temerária, acabamos aderindo ao mal, achando que é um bem. Mas, mesmo com esse engano, o demônio não consegue destruir essa capacidade fundamental de escolha, porque nada, nem ninguém, destrói essa potencialidade, por mais que seja machucadinha e ferida. Elas, as tentações, atacam a liberdade de nossa consciência, sem jamais, porém, miná-la, apesar de nós. Elas podem cansá-la, oprimi-la e até alterá-la em certa medida, mas aniquilá-la nunca. Para o bem ou para o mal, permanecemos sempre senhores do ato interior da nossa vontade. Se fosse diferente, vou repetir, nosso ato já não seria um ato moral. Deixaríamos de ser responsáveis. E toda revelação diz o contrário. Somos seres responsáveis. E tudo o que fazemos aqui no tempo e na eternidade, de maneira deliberada e consciente, utilizando o nosso livre-arbítrio, tem consequências no tempo e na eternidade, para nós e para outrem. Logo, tomada no segundo sentido, estamos nele, de que estamos aqui, né? No segundo sentido, a liberdade é um fenômeno puramente interior, um fenômeno da consciência, um ato de pura vontade que nenhum poder pode impedir. Eu achei que eu fosse poder entrar já no terceiro tipo, vamos deixar para o mês que vem, tá bem? Então a liberdade expressa exteriormente e os fatores limitantes para que a minha liberdade interior se desdobre exteriormente. Obrigado pela atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.